Olá pessoal, vamos continuar a aula anterior, né, onde nós paramos lá em lançamento oblíquo. Na aula anterior nós estávamos falando de movimento em 2 e 3 dimensões, e aí nós estávamos descrevendo alguns exemplos importantes desse movimento. Um deles foi o lançamento oblíquo, que nós descrevemos lá na aula anterior, e o outro é o movimento circular uniforme, né? Esse movimento ele tem uma trajetória que é um círculo, né? E o módulo da velocidade instantânea dele é constante. De modo que a partícula descreve arcos de círculos iguais em tempos iguais, né? Temos assim um movimento periódico, né? Em que o período correspondente ao tempo levado aí para descrever uma volta completa, o que define mais ou menos o que acontece num relógio, né? Então nós temos alguns exemplos desse movimento de satélites artificiais, né? Pontos de um disco de vitrola, né? Antigo, talvez vocês não lembram, mas os discos de vinil antigamente, né? Pontos de um disco rígido de computador, ponteiros de um relógio e o caso típico nós girando aqui no movimento da Terra, né? São movimentos, então, são exemplos aí de movimento circular uniforme, né? Então, para descrever esse movimento circular uniforme, nós vamos usar as coordenadas polares, né? Ou seja, R e θ, ou seja, o raio dessa circunferência, e θ, que é o ângulo, né? Ou seja, o ângulo aqui entre duas posições, né? Ou seja, o quanto que é deslocado em torno deste círculo, né? Então, o arco sobre a trajetória, ela vai ser submetida a esse ângulo θ, e esse ângulo θ, se vocês lembram lá do ensino médio, onde a gente descreve esse arco aqui, né? Como S, esse arco S ele é exatamente igual ao raio vezes esse ângulo aqui, né? No nosso caso aqui, como nós estamos falando de diferencial, esse ds aqui, né, é exatamente igual a r dθ, né? R dθ, ou seja, ds é igual a r dθ. Então, nós podemos aqui descrever isso daqui como sendo igual a ds dividido por dθ, ou seja, eu vou dividir essas duas equações dos dois lados por dθ, pelo tempo, né? Então eu vou ter ds dt é igual a r dθ dt, né? ds dt a gente sabe que é a velocidade, né? A velocidade tangencial. A gente já descreveu isso lá atrás. Então essa equação fica ds dt é igual a r dθ dt, né? Aqui olha só, se ds, que é o quanto ele percorreu, né, aqui em torno do círculo, ou seja, a distância entre duas posições, né, é o deslocamento, então dθ é o deslocamento angular, né? Então, se ele é o deslocamento angular, então dθ dt também é velocidade, só que a velocidade angular, né? E não a velocidade tangencial, né? Que está descrita por ds dt. E dθ dt, então é minha velocidade angular, ou seja, essa grandeza aqui dθ dt é ômega, né? Ou seja, dθ dt. Então, a minha velocidade tangencial pode ser escrita em função da velocidade angular, que é ômega vezes r, né? Ou seja, a velocidade tangencial é exatamente igual a velocidade angular vezes o raio, né? Então, se isso aqui é constante, ou seja, se a minha velocidade angular ela é constante, né? Então, eu posso fazer uma separação de variável aqui, né? Ou seja, dθ passo para cá multiplicando o ômega, então fica dθ vezes ômega é igual aliás, dt
vezes ômega é igual a dθ. Integro os dos dois lados e eu chego então nesta equação aqui, né? Θ igual a θ0 mais ômega t, né? Que descreve então o deslocamento angular aqui da minha partícula, né? Que é isso para um movimento circular uniforme. Você vê que essa equação é muito parecida com a equação do movimento uniforme que a gente descreveu lá atrás, né? E aí a gente consegue determinar a frequência, só lembrar lá, vocês lembrar lá do ensino médio, a frequência é o inverso do período, né? Então frequência é 1 sobre o período, e o período é exatamente igual a 2π sobre a velocidade angular. Então a velocidade angular pode ser escrita também como sendo 2π vezes a frequência, né? Aí, observa só, se eu pego aqui agora duas posições diferentes aqui, em instantes diferentes da minha partícula, eu tenho lá minha posição 1 r de θ, né? Me dá um vetor r de t, né? Num instante t qualquer, e no instante posterior eu tenho meu r de t mais Δθ. Essas posições vai me dar também velocidades, né? Se eu tenho a velocidade v de t aqui, nesse instante t, e no instante posterior eu vou ter uma velocidade v de t mais ΔT, né? Observa aqui que eu tenho um triângulo aqui formado por esses vetores de deslocamento, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa para a minha velocidade. Olha só, eu pego a velocidade aqui, ou seja, a velocidade nesse instante t, e a velocidade no instante posterior, né? Então eu simplesmente peguei aqui, fazendo aquelas operações vetoriais que a gente aprendeu lá atrás, né? Então olha só, desloquei para cá, né? E aí eu tenho então esta figurinha aqui que também é um triângulo, né? Onde aqui é a minha velocidade no instante t, aqui é a minha velocidade no instante posterior ao instante t, e aqui o ΔV, né, que é a variação da minha velocidade. Então olha só, observe esses dois triângulos do deslocamento e da velocidade. Esses triângulos eles são semelhantes, né? Então eu posso aplicar a semelhança de triângulo aqui, eu vou ter então que a variação do deslocamento ΔR dividido por R é exatamente igual a variação da velocidade dividida pela velocidade, né? Ou seja, pegando isso aqui, dividindo os dois lados por ΔT, ou seja, pelo tempo, né? A variação do tempo, então eu tenho que ΔV sobre ΔT pode ser igual ao ΔR dividido por ΔT vezes a velocidade dividido pelo R, né? Dividido pelo raio, né? Então observa que velocidade dividido pelo tempo, isso é aceleração. Nós aprendemos nas aulas lá atrás, né? Como eu quero saber em cada instante específico, então eu aplico um limite aqui, fazendo o meu ΔT tender a zero, né? Ou seja, então eu tenho lá no limite de ΔT tendendo a zero, então eu tenho que a aceleração vai ser igual a limite de ΔV sobre ΔT, que isso aqui é a aceleração instantânea, né? O meu ΔT tendendo a zero, isso é igual a o limite desse outro lado aqui, como é V sobre R sai do limite, né? E aí, vezes o limite de ΔR sobre ΔT, fazendo ΔT tender a zero, né? Ou seja, essa parte aqui da equação, limite de ΔR sobre ΔT, onde ΔT tende a zero, isso nós também já vimos lá atrás, isso é igual a velocidade, né? Então a minha aceleração vai ser igual a quem? Velocidade dividido pelo raio vezes velocidade, ou seja, então vai dar velocidade ao quadrado dividido pelo raio, né? Lembrando que a minha velocidade aqui tangencial ela é igual a ômega r, né? Então substituindo aqui por ômega r, eu vou ter ômega ao quadrado, r ao quadrado dividido por r, corta um raio com um raio, sobrou ômega ao quadrado vezes raio, né? Então isso aqui é minha aceleração instantânea, né? Então achei minha aceleração instantânea em função da velocidade angular aí, né? Ou da velocidade tangencial, né?
Aqui eu posso descrever isso aí ainda em função de vetores unitários, né? Sabendo que essa aceleração ela é radial, ou seja, ela está sempre direcionada em função do raio, né? Na direção do raio. Então eu posso descrever isso aí em função de um vetor, né? Ou seja, então em função de um vetor unitário, ou seja, um vetor unitário de R, R chapéu é igual ao vetor R dividido pelo módulo desse vetor, né? Então isso aqui é um vetor unitário que a gente já descreveu isso também lá atrás, né? Então aí eu posso então descrever a minha aceleração como sendo a aceleração igual a menos v quadrado sobre R vezes R chapéu, onde esse R chapéu é o vetor unitário, né? O vetor direcional, né? Ou em função da velocidade angular, a aceleração vai ser igual a menos ômega ao quadrado vezes o vetor r, né? Ou seja, a aceleração tem a direção do vetor posição e aponta para o centro da circunferência, né? E essa aceleração, nós sabemos que a aceleração, nós aprendemos que isso é a aceleração centrípeta, né? Que nós chamamos de aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é dado por esta aceleração que nós acabamos de deduzir aqui, certo? Então, um exemplo aqui. Então, vamos lá. Um peão roda uniformemente com frequência de 16 Hz. Qual é a aceleração centrípeta de um ponto na superfície do peão em R igual a 3 cm? Ou seja, a velocidade angular é dada por 2π vezes a frequência, certo? Então, nós temos aqui a frequência 16, então ficar que a velocidade angular é 2π vezes 16, que vai dar 101 radianos por segundo, né? Isso é a velocidade angular. E aí, a aceleração então é ômega ao quadrado vezes r, né? Ômega ao quadrado vezes r, então ômega 101 ao quadrado vezes r, que é 3, então isso vai dar 306 metros por segundo ao quadrado, né? Essa é a aceleração centrípeta neste caso aqui, nesse exemplo aqui, certo? Tá, então vamos lá. Então, agora considerando o caso em que a velocidade angular ela não é constante, né? Então, se ela não é constante, então aquela equação lá ds dt igual a r de θ dt, isso não é mais uma constante, ou seja, aqui eu vou ter a velocidade dependente do tempo e o deslocamento θ também dependente do tempo, né? Ou seja, esse módulo aqui, ó, de θ de t, que é ômega de t, isso não é mais uma constante. A minha velocidade angular não é mais uma constante, né? Então, se ela não é constante, seja como o módulo da velocidade também vai variar, nesse caso, há uma componente tangencial da aceleração, né, que a gente viu lá atrás, dada por quem? dv de t dt igual a r de ômega de t dt, né? Ou seja, onde isso daqui é aceleração, né? E aceleração tangencial, e isso daqui é aceleração angular, né? Que nós vamos chamar de alfa de t, né? Onde esse alfa de t aí é a minha aceleração angular. Então, vai ficar, isso aqui fica então R de alfa de t, né? Onde então a aceleração tangencial, né? Ela, a aceleração total, desculpa, ela é a soma da aceleração tangencial mais a aceleração normal, ou seja, a minha aceleração total ela vai ser a aceleração normal mais a aceleração tangencial, né? Ou eu posso escrever ainda isso em função daquelas grandezas que nós descrevemos lá atrás, ou seja, a aceleração total é igual a quem? Quem que é a minha aceleração? Quem que é a minha aceleração tangencial? É
alfa vezes r na direção da minha velocidade, né? Isso que a gente descreveu aqui atrás, ó. A gente descreveu isso aqui, ó. Tá? Isso é minha aceleração tangencial, tá? Então isso é minha aceleração tangencial. E a minha aceleração normal é a aceleração centrípeta que nós descrevemos lá atrás, ou seja, menos v quadrado sobre r, né? Na direção radial. Então essa é a minha aceleração total. E aí eu posso descrever o módulo da aceleração, que vai ser a aceleração normal ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Isso extrai raiz quadrada deste valor, né? Então, olha só, as componentes cartesianas aqui da velocidade e da aceleração, eu tenho lá, a minha velocidade é tangencial à trajetória, e aí eu vou ter uma componente da aceleração em y e uma componente em x. Isso vai me dar uma aceleração aqui, né, que é composta por uma componente x e uma componente y, né? Isso me dá uma aceleração radial aqui, né? E aqui a tangencial. A tangencial tem essa tangencial, olha só, ela vai acompanhar aqui a minha velocidade, ou seja, ela tem a mesma direção e sentido da velocidade, é tangente à minha trajetória, né? Isso é minha aceleração, então, tangencial, né? Ou paralela, né? E a minha aceleração perpendicular ou centrípeta, né? A minha trajetória. Isso falando sempre da minha trajetória, né? Então, um movimento, um exemplo específico do movimento circular uniforme é o movimento helicoidal, né? Este é um movimento tridimensional que pode ser visto aí como uma composição do movimento circular num plano, né? Com um movimento uniforme na direção z, né? Então, como mostra aqui a figura, ou seja, eu tenho aqui como se fosse um movimento circular se propagando na direção z, né? Então ele se propaga na direção z aqui, fazendo um movimento uniforme na direção z. Então, como se ele estivesse movimentando aqui na direção z com velocidade constante, de movimento uniforme, né? Mas na componente x e y, ele está descrevendo uma hélice, né? Está descrevendo uma hélice. Então, com isso a gente pode descrever as componentes dessa trajetória aí, né? Ou seja, então o meu R de t, ele vai ter uma componente x, y e z, né? Onde a minha componente x, ela vai ser r cosseno de ômega t na direção i. A componente em y é r seno de ômega t na direção j, mais a componente na direção z, que é v de z t na direção z, né? Direção k aqui, né? Onde aqui o meu raio, a velocidade angular e a velocidade na direção z são constantes, né? Então, daqui eu consigo tirar então a minha velocidade, que é só derivar, né? Lembra lá atrás, para mim achar a velocidade, a partir do deslocamento eu tenho que só derivar o deslocamento. Então, derivo essa equação e aí eu tenho a velocidade, né? Então a velocidade vai ser igual a menos r ômega seno de ômega t na direção i, mais r ômega cosseno de ômega t na direção j, mais v de z na direção k, né? E aí, derivando mais uma vez, eu obtenho a aceleração, né? Que é dada por a de t igual a menos r ômega ao quadrado cosseno de ômega t na direção i, menos r ômega ao quadrado seno de ômega t na direção j, né? Isso é aceleração, né? Ou seja, olha só, aqui no plano aqui, no plano xy, as coordenadas deles, olha só,
que a gente descreveu lá, o x de t e y de t. Observa aqui, x de t e y de t vai ser igual a x de t vai ser r cosseno de ômega t, né? E o y, né? O y aqui vai ser exatamente r vezes seno de ômega t, né? Que caracteriza o movimento circular uniforme, né? Com o período, exatamente como a gente definiu lá atrás, 2π sobre ômega. E tem a velocidade, como a gente definiu lá atrás também, a velocidade xy, né? A composição é exatamente r ômega. E a aceleração também exatamente como a aceleração que nós definimos lá atrás. Vxy ao quadrado sobre r ou ômega ao quadrado vezes essa aceleração centrípeta, né? Sempre na direção radial, né? Isso é o vetorial, né? O vetorial se escreve desta forma aqui: axy de t igual a menos ômega ao quadrado r de x, y de t, né? Ou seja, em um período t do movimento no plano, nesse plano xy aqui, a partícula percorre aí uma distância h, tá vendo aqui na figura, uma distância h no eixo y, né? No eixo z, né? Subindo aqui no eixo z. Essa distância é descrita como sendo a velocidade vezes o tempo, que no caso o período, né? Ou seja, no meu movimento uniforme, então o deslocamento x, né? Lembra da equação? X é igual a x0 mais vt, né? x0 é 0, é parte da origem. O x é o meu h, e o v é o v de z, e t é o período, né? Então eu tenho que h igual a vz de t, que é igual a 2π vezes vz sobre ômega, né? Sobre ômega, lembrando que o período é 2π sobre ômega, né? Isso aqui é o passo da hélice no movimento helicoidal, né? Isso é o passo, é a distância de um looping a outro looping, né? Que nós chamamos de passo da hélice. Tá, outro exemplo desse movimento é o movimento relativo, né? Ou seja, movimento relativo aí entre em 2 e 3 dimensões. Então vamos considerar aqui o movimento de uma partícula P em um dado sistema de coordenadas, né? Referencial B, que é esse referencial verde aqui, que se move em relação a outro referencial A, né? Que é esse referencial aqui. Como descrever o movimento da partícula neste outro referencial A? Eu conheço então em B e quero descrevê-lo em A. Então, primeiro, vamos descrever a posição relativa. Ou seja, qual que é a posição relativa aqui? Olha só, tem a posição, tem os vetores aqui, R de P de A, R de P de B, né? E aqui R de B de A, né? Que é a posição relativa entre eles. Ou seja, então, quem que é R de B de A? Que é essa posição relativa aqui. Seria exatamente R de P de A menos R de P de B. Ou seja, eu posso escrever então as posições relativas como sendo R de P de A igual a R de P de B mais R de P de A, que é em função do tempo, né? Todas elas em função do tempo, já que está tão em movimento aqui. Então eu posso escrever assim, né? R de P de A de T, dependente do tempo, R de P de B, dependente do tempo, mais R de B de A, dependente do tempo. Preciso descrever nesses vetores aqui ao longo do tempo, né? Para achar a velocidade relativa, eu pego essas posições aqui, relativa, e derivo em função do tempo, né? Derivando isso em função do tempo, né? Quando eu derivo isso em função do tempo, eu vou ter então R dr de P de A dt
é igual a dr de P de B dt mais dr de B de A dt. Né? Isso vai me dar o quê? A velocidade V P de a velocidade V B de B e a velocidade V B de A, né? Que dá para observar nesta figura aqui. Então eu tenho aqui a velocidade relativa. Já a aceleração, eu derivo agora a minha velocidade. Eu já tenho velocidade, derivo essa velocidade em função do tempo. E aí eu obtenho então a derivada da velocidade. Nós sabemos que é a aceleração. Então eu vou ter a aceleração P de A, que é igual a aceleração P de B, mais a aceleração P de A, né? que é dada aqui, né? Por essa, geometricamente aqui, esta figura aqui. Né? Então, em referenciais iniciais, os que se movem em um em relação ao outro, em translação retilínea e uniforme. Ou seja, a aceleração B de A1 em relação a outra é igual a zero. Então eu tenho que a aceleração dos dois referenciais são iguais. A aceleração é a mesma quando medida em dois referenciais inerciais. Né? Isso quando se trata de referenciais inerciais. As acelerações são a mesma. Certo? Então, um exemplo aqui. Olha só. Um barco com velocidade de 10 km por hora em relação ao rio tenta ir de uma margem a outra, né, como mostra aqui a figura. Então, a velocidade da água em relação à terra é de 5 km por hora, ou seja, da água em relação à terra, né, é 5 km por hora. Qual deve ser a velocidade do barco em relação à terra para que ele cruze o rio perpendicularmente às margens? Né? Então o barco está tentando atravessar o rio aqui, né, com uma determinada velocidade, e aí eu quero saber qual que é a velocidade do barco em relação à terra para que ele cruze o rio perpendicularmente à margem. Então, para isso, né, por causa do movimento relativo, o barco deve seguir uma trajetória inclinada aqui a noroeste, né? Como mostra a figura aqui, né? O módulo da velocidade deve ser então dada por a velocidade do barco em relação à terra é igual à velocidade do barco em relação à margem, né? Aqui menos a velocidade do rio, né, em relação à terra, né, em relação à terra. Então eu tenho que a velocidade então do barco em relação à terra vai ser igual a raiz quadrada da velocidade do barco em relação ao rio ao quadrado menos a velocidade do rio em relação à terra ao quadrado, né? Como eu tenho a velocidade do barco em relação ao rio, 10, e a velocidade da água, né, ou seja, do rio em relação à terra é 5, então eu tenho lá a raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado, que vai dar aproximadamente aí 8,7 km por hora, né? Ou seja, essa é a velocidade do barco em relação à terra para que ele consiga cruzar aqui a margem perpendicularmente, né? Achando o ângulo aí de inclinação, né, esse θ aqui, ele vai ter aproximadamente aí que esse ângulo é igual ao arco tangente da velocidade do rio em relação à terra dividido pela velocidade do barco em relação à terra, né? Que isso vai dar aproximadamente 5 arco tangente de 5 dividido por 8,7 vai dar em torno de 30 graus. Então ele vai atravessar aqui fazendo uma inclinação noroeste de 30 graus. Né? É isso, pessoal. Aqui nós encerramos o movimento, né? Os movimentos tridimensional e no plano.
Então, sugiro que vocês façam os exercícios lá do livro, leiam o capítulo do livro referente a esse assunto de movimento unidimensional, bidimensional e tridimensional, né? Leiam lá, façam os exemplos do livro, façam os exercícios do livro, né? E depois eu vou fazer aqui com vocês uma lista de exercícios também. Eu vou passar para vocês e depois vamos resolver junto essa lista de exercícios. É isso, pessoal. Bom estudo.